E mais, como eu falei anteriormente, mais uma porção, né? Uma leva de pecados que são proibidos desse terceiro mandamento. Hoje, nós iremos trabalhar a questão da calúnia, do escarnecer, do injuriar, ou se opor à verdade, à graça e os caminhos de Deus. Nós temos como parte segmentada no texto do nosso Catecismo Maior 8 comentários, e a gente tem feito uso desses 8 comentários, aliás, desses comentários, para podermos assim ter um entendimento melhor. Há também textos, esse texto que nós lemos no início aqui, lá em Atos, onde Paulo e Barnabé estão pregando o evangelho aos gentios, diz o texto que se levantou um grupo de judeus, ou alguns judeus, e vendo as multidões, tomaram-se de inveja, e blasfemando, contradizia o que Paulo falava. O blasfemar aqui, para contradizer o que Paulo falava, a blasfêmia aqui significa, estavam colocando em descrédito o que Paulo falava e Barnabé pregava. Eles tomando-se de inveja, o que Paulo falava, eles blasfemavam. O cenário, daqui a alguns instantes, nós iremos estar expondo o texto, mais uma vez, de Gálatas, né? Lá no capítulo 5, fechando o capítulo 5. Mas se a gente for olhar o contexto do capítulo, não só 5, mas de todo o escrito de Paulo aos crentes da Galácia, ali há um princípio de inveja. Há um princípio de quebra do terceiro mandamento. Porque ali também eles estavam por inveja, descredibilizando, quer dizer, blasfemando contra o Santo Evangelho. Que Paulo pregava isto, o Santo Evangelho. Então, para a gente ter um entendimento mais assim acentuado e aprofundado do texto de Paulo escrevendo às igrejas da Galácia, é isso aí. Ali também há um princípio de quebra do terceiro mandamento. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui vários textos. Eu não vou percorrer os textos todos, mas, uma vez por outra, citá-los. Porque só examinar os textos, como esse que a gente leu agora de Atos 13, 45, a gente tomaria só mais de uma lição para isso. Quer dizer, mais de um dia do Senhor, mais de que um AIBD para isso. Por isso que eu avanço para os comentários, porque eles fazem uma síntese do estudo e, de certa forma, ampliam a resposta. Então, quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Mais uma leva de pecados. Entre eles, os pecados proibidos no terceiro mandamento, estão aqui disponibilizados para vocês, são tudo o que caluniar, escarnecer, injuriar ou se opor à verdade, à graça e os caminhos de Deus. Segunda parte, professar religião em hipocrisia, que é falsidade, né? Ou para fins malignos. O envergonhar-se da religião ou o envergonhá-lo pelo viver de modo indigno, nécio, estéril e ofensivo, ou por apostatar dela. No caso, o apostatar aqui seria abandonar, né? Abandonar essa mesma fé e essa mesma religião. Então, a gente vai analisar aqui as palavras primeiro. Caluniar a verdade, a graça e os caminhos de Deus. Então, o que significa caluniar? Né? Significa caluniar a graça e os caminhos de Deus. Então, caluniar significa falar falsamente, segundo o nosso catecismo, ou maliciosamente. Por exemplo, quando Paulo aqui está pregando, os judeus tomaram-se de inveja e começaram a blasfemar. Dentro desse contexto de blasfêmias, que eles estavam dirigindo ao Evangelho, porque se eles estão dirigindo a Paulo e a Barnabé, e Paulo e Barnabé estão pregando o Evangelho da verdade, eles estão dirigindo isso exclusivamente ao Santo Evangelho e de forma muito específica a Deus. Aí se insere na quebra do terceiro mandamento. Né? Se insere na quebra do terceiro mandamento. Então, significa falar falsamente e maliciosamente. Então, eles tomando-se de inveja,
falaram maliciosamente e falsamente para descredibilizar o Santo Evangelho. Um exemplo bem prático para nós. É como se a irmã Paula e a irmã Cíntia aqui, morando aqui, e estivesse ali pregando o Evangelho lá próximo à sua residência, um vizinho, de repente chega outra pessoa de uma determinada outra, né, de um determinado segmento religioso, e começasse a dizer, não, mas o cara está dizendo aí não é verdade, não, mas o cara está dizendo aí não é bem assim, e começasse a colocar, né, coisas para tentar descredibilizar o que a irmã Paula e a irmã Cíntia estavam de fato, ou estão pregando ali naquela localidade. Então isso chama-se caluniar também. Você está levantando uma calúnia contra algo que é verdadeiro e que você, usando de palavras falsas, maliciosas, para prejudicar, por um motivo aqui do texto, de inveja, de querer tirar proveito sobre isso, você acaba cometendo um ato de calúnia contra a verdade, que é o Evangelho, a graça e os caminhos de Deus, que é para quem este mesmo Evangelho aponta, nos direciona, né? Então o Catecismo também traz um comentário que eu vou passar para os irmãos. Ele diz que aquele que calunia a verdade, a graça e os caminhos de Deus não é só um incrédulo que meramente negligencia ou rejeita o Evangelho. É alguém que opõe-se ativamente ao Evangelho falando contra ele. Então não é só um incrédulo. O incrédulo, naturalmente, ele vai rejeitar, ele vai falar mal, ele vai caluniar. Mas é também pessoas que tentam tirar proveito de alguma coisa e se opõem de forma ativa, né, ao Evangelho, falando malignamente contra esse Evangelho. A gente tem se deparado com situações assim porque nós anunciamos o Evangelho da graça de Deus, e uma das coisas que nós temos mais visto nos nossos dias é um ataque muito direto, muito objetivo a esta mesma graça. Só o fato de as pessoas se aproximarem e não professarem fé nas doutrinas que a graça revela na palavra de Deus, isso já é um ato de se opor a ela, mesmo essas pessoas fazendo parte de um outro contexto que se diz também religioso e que diz também que prega o Evangelho. O Evangelho ele tem uma mensagem única. Ou eu não tenho dúvida quanto a isso, mas eu vou só colocar a título de ilustração. Eu não tenho dúvida, eu penso que vocês também não têm. Ou o Evangelho que nós pregamos, ele está dentro do contexto que Paulo fala lá em Gálatas, de estarmos adicionando alguma coisa a mais, ou o Evangelho que se prega aí também no contexto de Gálatas, de estar se tirando dele o que ele tem. Tipo, se nós trabalhamos o ensino e pregação desse Evangelho com essa quantidade de doutrinas que um outro segmento não prega, temos aí dois evangelhos. Porque se tem um evangelho e eu tiro as doutrinas para pregar ele sem essas doutrinas, ele deixa de ser aquele evangelho. Por quê? Porque ele é completo. Ele é completo. Tem um termo cunhado quer dizer usado na hermenêutica, que diz que nós não podemos nos aproximar de um texto e tirar desse texto todas as ideias que o autor humano, por autoridade do autor divino, que é Deus, e esse autor humano inspirado, colocou no texto para que esse texto, ao chegar nas mãos do seu público original, primeiro, que é o público primeiro, fosse entendido.
Porque se tirarmos isto, estaremos cometendo um ato de covardia, de injustiça, de falta de fidelidade para com o próprio texto, que é a autoridade maior em relação ao nosso discurso, que é a pregação e o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Então, por exemplo, só um exemplo. Se o texto é um texto poético, não, uns salmos, né? Os salmos. Quando fala texto poético, a gente vai logo, pensa logo em quê? Nos salmos. Claro que existem outros textos, mas os salmos, predominantemente, os salmos são poéticos. E esse pregador, ou esse local de ensino, começa a ensinar estes salmos, desconsiderando que esse texto é um texto poético, sem saber fazer uso corretamente do ensino que diz respeito à interpretação do texto poético, quer dizer, existe uma diferença entre um texto narrativo e um texto poético. No texto narrativo pode existir poesia, pode, mas na sua maioria já está dizendo tudo, é um texto narrativo. O escritor, ele procura ser mais assim direto na apresentação da questão das palavras, das ideias, para que o texto seja entendido. Já no texto poético, ele vai usar de figuras de linguagem, de gêneros literários, para poder se fazer entendido pelo seu público original. Então, se hoje eu quero pregar a igreja nos Salmos, eu tenho que fazer uma análise literária, de contexto também literário, sobre a questão da poesia, e saber que quando, por exemplo, o salmista diz que o homem de Deus, ele é como árvore plantada, a minha imaginação vê uma árvore, mas esse homem ele não é uma árvore, ele está sendo comparado a uma árvore. Isso é poesia. Então eu não vou chegar e dizer que isso é literalmente o que o texto está dizendo. Então já está dizendo tudo. Ele usa de figuras de linguagem para se fazer compreendido. E o público que recebeu sabia o que ele estava tentando transmitir. A mesma coisa no Apocalipse. O autor se faz entender pelas figuras de linguagem que ele usa. E o público que leu entendeu. Ao ponto do Apocalipse ser um dos livros mais lidos durante a história de perseguição da igreja. Então, no presente momento, quando se aproxima desse material e desconsidera isso, está se cometendo o quê? Um ato de calúnia. Um ato de calúnia onde se rejeita a verdade do Evangelho e se fala coisas que não tem nada a ver com esse mesmo Evangelho, agindo de forma maligna contra ele. E mais uma coisa que o Catecismo aqui nos apresenta, que no íntimo do seu coração essas pessoas sabem que o Evangelho é de fato verdadeiro, mas foram inclinados por Deus para serem contra ele, contra o santo Evangelho da graça de Deus. Então, quando eu disse no início que eu fiz só uma comparação, assim, mas eu tenho convicção e creio que vocês têm essa mesma convicção, é que a gente sabe que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela não se permite anularmos certas doutrinas. Ele tem que ser pregado na íntegra, porque Paulo diz lá na sua carta a Timóteo que o Evangelho é de fato todo o desígnio de Deus. A santa doutrina, a sã doutrina, ela é todo o desígnio de Deus. Então eu não posso anular uma doutrina. Para ser mais aprofundado, nem sequer suavizar essas doutrinas. Eu tenho que aceitá-la e acatá-la como ela é. Mas, além da calúnia, também o texto fala sobre o escarnecer, né? Caluniar, escarnecer a verdade da graça e dos caminhos de Deus.
E escarnecer nos traz a ideia do princípio de escárnio, né? Que é justamente tratar alguém com desdém, zombar, né? O catecismo aqui diz que o escarnecedor e o zombador não apenas consideram o evangelho de Cristo como falso, mas como tolo, ridículo, indigno de ser aceito por pessoas inteligentes e etc. O zombador e escarnecedor desse evangelho, quer dizer, aquelas pessoas que escarnecem do evangelho. Então, há incrédulos que rejeitam o cristianismo, né? E ainda assim, mesmo rejeitando, eles têm um certo respeito. Olha, eu não quero, mas eu sei que vocês estão falando a verdade, e quando vê alguém falando alguma coisa contra esse evangelho, tentando fazer algo disso, respeita que os irmãos ali, a igreja ali, prega o santo evangelho, mas eles rejeitam, mas tratam com respeito. Mas o incrédulo escarnecedor e zombador, aí tem um grau a mais de manifestação, né, diabólica. Eles têm um incrédulo que ele é mais contido, também é uma ação de Deus em frear o pecado. Não é que esse incrédulo, porque ele é mais contido, né, e de certa forma rejeita, mas não zomba, trata com respeito, não quer dizer que ele não tenha nenhum tipo de manifestação. Também ele tem manifestação diabólica, ele é possuído, ele manifesta justamente aquilo que é pertinente a quem ele pertence, que é o próprio diabo, né? Mas existe aqueles que têm um grau a mais de manifestação e que escarnecem e zombam, né? Tratando com desprezo e ridicularizando a obra do santo evangelho da graça de Deus em si, tratando o próprio cristianismo dessa forma, né? Dessa forma. Interessante que a zombaria e aquelas pessoas que ridicularizam o evangelho, né? No grande dia do juízo de Deus, eles terão maior severidade quanto às suas punições. A palavra de Deus assim nos traz. Então, primeira coisa, a gente tem aqueles que caluniam, né, que no íntimo sabem que o evangelho é verdadeiro, mas trazem calúnia sobre o evangelho, quer dizer, falam falsamente, maliciosamente contra o evangelho. Existem aqueles que escarnecem, né, que são justamente aqueles que consideram o evangelho com um certo desdém, sabe que ele é uma verdade de Deus, mas ao mesmo tempo não querem se envolver e rejeitam esta mensagem, escarnecendo e zombando e tratando com desprezo, ao ponto de dizer que o próprio evangelho, ele, de certa forma, ele é indigno de ser aceito por pessoas inteligentes. Quer dizer, acham que o evangelho é algo menosprezado, que deve ser menosprezado e que não chega a ser o pária para pessoas inteligentes. É como se considerasse o evangelho algo não tão inteligente ou não inteligente. E quando é que fazem isso? Não só quando tratam disso verbalmente, mas quando, de certa forma, através das suas obras, transmitem essa ideia para nós. Mas ainda tem uma outra coisa que aqui nos trata, que é o princípio de injuriar, né? Nós vimos caluniar, escarnecer e injuriar, que é outra coisa que o catecismo trabalha. Injuriar significa atacar com ações ou linguagens insultuosas, ofensivas e escandalosas. Se a gente pega as narrativas tanto da palavra de Deus como as próprias experiências nossas, a gente vai ter momentos de encontrar pessoas que vão, vejam bem, caluniar, escarnecer e injuriar ao mesmo tempo. Porque elas têm uma certa ligação. Vejam, caluniar, falar falsamente do santo evangelho. Escarnecer, tratar com certo desdém, com certa desqualificação, como se o evangelho não fosse nada.
ao ponto de dizerem que pessoas inteligentes, de certa forma, o evangelho não é digno de ser aceito por elas, porque o evangelho não chega ao patamar da sua inteligência. E injuriar significa atacar com ações ou linguagens insultuosas, ofensivas e escandalosas, que é uma forma deles xingarem o evangelho. Eles xingam dessa forma. Então, aqui o catecismo diz assim: a injúria é normalmente dirigida contra o evangelho de Cristo. Não o evangelho propriamente, mas aqueles que o abraçam, isto é, aos crentes em Cristo. Eles atacam a nós, que defendemos este mesmo evangelho, e atacando a nós, estão atacando o próprio Cristo, o próprio evangelho de Cristo. Tá? Por exemplo, países pagãos. Entre eles nós temos pagãos e de linha comunista, de viés comunista, como a própria China, né? China, a Índia também, né? Nesses países nós temos assim, digamos, uma profissão de fé deles muito assim, ampla em termos de quantidade e de qualidade em ídolos fabricados por eles. A Índia e a própria China são panteões de deuses que são imaginários. São muitos. Mas vejam bem, nesses países, quem professa a fé em Jesus Cristo, consequentemente, professou fé em Jesus Cristo tem que saber de uma coisa: está sendo encaminhado para suportar as injúrias por causa de Cristo, para suportar as calúnias por causa de Cristo, para suportar o escarnecimento por causa de Cristo. Mas só nos países comunistas, pastor? China, Índia. E aqui no Brasil? Também aqui no Brasil, mesmo o Brasil não sendo declaradamente ainda uma nação de viés comunista em sua totalidade, principalmente nas autoridades, mas hoje nós sabemos que o Brasil é dirigido por políticos de viés comunista. O atual presidente é de viés comunista, toda a sua equipe de governo. E aqueles que votaram nele, né? Se votaram nele, votaram porque conhecem a ideologia comunista e votaram. E quem votou sem saber, porque votou porque quis, porque as redes sociais estão aí para informar qual é, de fato, o viés de cada candidato, né, politicamente. Então, hoje nós temos um Brasil dirigido por pessoas que são comunistas. A verdade é essa, comunistas. Um presidente comunista e toda a sua equipe
que é onde estão as heresias que se levantam contra a verdade de Deus. Então, quando a gente prega o Evangelho para ímpios e, ao mesmo tempo para combater as heresias e confrontar o que está se ensinando dentro dessas igrejas que fazem parte do antirreino de Satanás. São dois reinos, está lá em Gênesis 3,15, o reino que pertence ao Filho de Deus, ser Jesus Cristo, semente da mulher, e o reino que pertence à semente da serpente, o próprio Satanás. Esses dois reinos, ele não é detentor por herança desse reino geográfico, mas ele está nesse reino geográfico como um parasita, habitando esse reino geográfico por permissão de Deus. E enquanto ele habita esse reino de Deus, geograficamente, ele tem todas as ferramentas também para se opor e combater esse reino de Deus que, no entendimento nosso, é o reino geográfico futuro, que vai ser restaurado em seus 3 aspectos. Esse reino que está dentro de nós é o poder do Evangelho, a autoridade do Evangelho, e é este reino geográfico, quando Satanás for banido, será restaurado para que nós habitemos. E veja que ele é um parasita em todos os sentidos. Por exemplo, quando se prega o Evangelho, nós estamos invadindo um reino. Nós pregamos o Evangelho invadindo o reino que pertence a quem? A Satanás. Nós pregamos o Evangelho indo lá, através da pregação do Evangelho, realizando um processo de exorcismo para expulsar. Então a gente entra na casa do valente, pregando o Evangelho do reino para tomar do valente aquilo que pertence ao reino de Deus. João Batista disse, olha, o reino de Deus é chegado, convertei-vos. Por quê? Porque este reino maligno, ele é quem toma conta temporariamente da sua porção como parasita aqui nesse mundo. E nós estamos vivendo aqui nesse mundo nesta realidade. A gente está vendo um Brasil que a gente está... Mas por que estão fazendo isso na questão política? Porque o Senhor está trazendo juízo. E o juízo está afetando tanto o antirreino como o próprio reino de Deus, que é a sua igreja. Por uma escolha que foi feita lá 3 anos atrás. A gente tem que entender isso. A gente está dentro de um reino que cada vez mais o pecado se multiplica e mais doenças aparecem. Mas Deus não perde o controle. Deus faz com que a medicina estude para frear esse pecado. As heresias aparecem na igreja. Deus levanta mais homens dele, da parte dele, mestres, doutores, pastores, para estudar e combater as heresias. Mas é o pecado. Por trás de tudo, o pano de fundo é o pecado. O pano de fundo é o pecado. Então, tudo isso aqui que acontece, irmãos, que é pecado, caluniar é pecado, escarnecer é pecado, injuriar é pecado, se opor à verdade e à graça e aos caminhos de Deus é pecado. Cada dia mais isso aumenta. Cada dia mais isso aumenta. E nós, como membros da aliança de Deus, em Cristo Jesus, precisamos estar muito atentos a essas questões. Porque facilmente nós podemos ser inseridos nesse contexto. A gente vai trabalhar isso lá em Gálatas hoje. Por uma coisa que nós esquecemos que nós temos. Ainda, mesmo como um novo homem já sendo implantado dentro de nós por Deus, mas nós temos uma coisa que nós só vamos deixar na sepultura, ou se Cristo voltar no ato de mudança do estado corruptível para o incorruptível, que se chama velha natureza. A gente tem velha natureza. Então a gente é muito propenso a isso aqui. Se a gente brincar, às vezes até sem perceber, a gente pode estar caindo dentro de um contexto desse aqui. De caluniar, escarnecer, injuriar, ou se opor à verdade e à graça aos caminhos de Deus. Quando é que muitos caminham dentro do Santo Evangelho e fazem isso? Não abandonam o falso evangelho, o Santo Evangelho, e vão fazer parte de onde? De um segmento, de uma agência que pertence ao Evangelho do antirreino, que é o princípio de apostatar da fé, e vai para lá, aí diz, agora eu estou bem. Aí começa a vir lá, compactuar com as mensagens e doutrinas e segmentos que se opõem à verdade do Evangelho de Deus.
Aí começa-se a caluniar, escarnecer, ou até mesmo não ser nem isso, basta só simpatizar. Que a minha frequência de exames nas redes sociais é só desse viés aqui, está simpatizando com trabalhos desse tipo aqui, propaga isso aqui. Porque quando se prega algo, irmãos, que se descredibiliza a mensagem verdadeira, única, central do Evangelho, está se caluniando, escarnecendo, injuriando, se opondo de fato à graça e aos caminhos de Deus. Só nessa simples frase dizer assim, Cristo morreu por todo mundo, já está inserido boa parte disso aqui. É um ato de desqualificar a obra de Cristo, a pregação que nós pregamos, que diz as Santas Escrituras que Cristo não morreu por todo mundo, Cristo morreu pelo seu povo escolhido. E isso já havia sido determinado desde a eternidade por Deus. E a maioria simpatiza com isso, freta com isso. E às vezes a gente não é bonito, é emocionante. Até mesmo uma música que você escuta que tem esse viés. Ah, mas não é tão bonito, mas está errado teologicamente, bendito. Tu tens aprendido da parte do Senhor, da tua igreja, que é assim, e tu escuta assim só porque soa bonito? Tu queres? Satanás não se mostra, como se diz, tão horroroso assim. Ele se mostra tentador, sedutor, juntamente com a sua obra e com aqueles que o seguem, que é para atrair mais gente. Mas o Evangelho não muda. O Evangelho é único. A sua fisionomia, podemos assim dizer, é imutável. Que Deus nos abençoe nisso. Alguma pergunta, Santos? Falei muito, não foi? Eu passei até do horário.